Bora lá, galera, como se faz aí agora com o exercício de plano inclinado. O que vem a ser um plano inclinado? Os últimos exercícios a gente sempre trabalhou com o chão na horizontal, certo? Isso implica que a força-peso era sempre para baixo e a normal era sempre para cima, ou seja, elas tinham a mesma direção, só que sentidos contrários. Na aula de hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente. A gente vai fazer o seguinte, eu tenho aqui o que seria o chão, certo? A terra. E aí, o meu objeto, ele está numa superfície inclinada. Está aqui o meu objeto. Está aqui o meu objeto, certo? Deixa eu melhorar esse desenho aqui. Pronto. Esse ali é o meu objeto. E aí, o que acontece quando eu tenho essa situação? Primeiro, eu tenho que analisar quais são as forças que eu vou ter ali. A nossa pergunta vai continuar sendo a seguinte: qual é o valor da normal? E aí eu vou te dar algumas informações. A primeira informação é a gravidade no local vale 10. 10 metros por segundo ao quadrado, certo? É uma unidade de aceleração. Gravidade é uma aceleração. A massa desse objeto é igual a 70. Vou trabalhar com 70. 70 quilogramas, correto? E aqui, existe um ângulo de inclinação, certo? Esse ângulo de inclinação, eu vou usar o 60 graus de inclinação, ok? Então, aqui existe um ângulo θ. θ vale 60 graus, correto? Essas são as informações que precisamos. E a pergunta é: qual é o valor normal? Em geral, isso é dado dentro de um texto. Considere um bloco num plano inclinado e que não sei o que, a gravidade. E aí vai chegar nesses mesmos dados. Bem, como eu acho o valor da normal nessa situação? Bem, agora a gente vai ter que trabalhar de uma maneira bem matemática. E para isso, a gente vai usar uma coisa chamada diagrama de forças. O que vem a ser o diagrama de forças? É um plano cartesiano, ou seja, é o eixo Y com o eixo X. Eixo Y e o eixo X. Ao invés de eu fazer uma bagunça, eu vou fazer a bagunça aqui de qualquer jeito, mas ao invés de analisar aqui, eu vou analisar aqui, no desenho. Primeiro eu vou olhar meu desenho e vou falar o seguinte, vou analisar o seguinte. Quais são as forças que eu tenho nessa situação? De praxe, eu tenho o peso, né? Vou tirar o 60 daqui. Vou colocar ele mais para dentro, senão vai atrapalhar o desenho. Vou colocar aqui como chamado θ, ok? De praxe, eu sempre olho para o objeto. Esse é o objeto que eu estou analisando, não importa o que está ao redor. O que eu tenho aqui neste objeto? Eu tenho o peso, que é sempre para baixo. Note que ele não está perpendicular à superfície. A superfície está inclinada, mas ele continua para baixo. Essa é a característica principal da força-peso. Então eu tenho peso para baixo. Agora entra a característica principal da força normal. A normal, ela é perpendicular, ou seja, ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Se a superfície está na horizontal, ela é na vertical para cima. Mas à medida que a superfície vai inclinando, a normal também inclina, certo? É isso que acontece. Então, o que eu vou ter aqui? É a força normal para cá, assim, ó. Essa é a normal. E aí aparece uma coisa super interessante que às vezes o aluno tem dificuldade de ver, que é o seguinte: se eu pensar numa reta aqui, na direção da normal, ok? Imagina essa reta na direção da normal, certo? O ângulo que eu tenho aqui entre o peso e essa reta, que seria esse ângulo tem o mesmo valor que esse. Bem, é difícil ver isso, mas a ideia é a seguinte. Pensa que eu tenho uma superfície horizontal e aqui eu tenho uma dobradiça, ok? Com uma outra superfície. Ou seja, essa dobradiça permite minha superfície inclinar minha superfície aqui de cima, ok? Eu posso inclinar isso aqui para qualquer posição, deixando essa aqui na horizontal. E aí, se eu tenho o meu objeto aqui assim, vou colocar aqui, aqui está meu objeto, certo? A superfície que eu inclino, ela está na horizontal, assim como a base. Ambas estão na horizontal, certo? Então, o que eu vou ter aqui? Se eu pensar na minha normal, ela está na vertical para cima. Se eu pensar nessa reta aqui, que passa pela normal, ela está aqui assim,
Tá aqui. E aí o que acontece? O meu peso nessa situação tá para baixo, exatamente em cima da reta. Certo? O que quer dizer que o ângulo entre o peso e a reta não existe, está fechado. O ângulo entre o peso e a reta, digamos, ó, aqui está a reta de preto e aqui está a força-peso indicado. A ponta da caneta vai indicar a força. Aqui está a reta e aqui está a força-peso. Eles estão alinhados, não tem ângulo, certo? Aí o que acontece é, a medida... Note que, já que aqui não tem ângulo, fazer melhor, já que aqui não tem ângulo entre eles, note que aqui também, entre as duas bases, não tem ângulo nenhum. Eles estão fechados, o ângulo entre eles é zero. Agora, à medida que eu vou inclinando isso aqui, deixa eu apagar meu diagrama, depois eu faço esse desenho. À medida que eu vou inclinando, eu vou ter essa situação aqui, ó. Tá aqui a parte de baixo. E agora, essa superfície de cima, ela vai estar inclinada. Ok? E aí o meu objeto vai estar aqui assim. Eu vou desenhar a minha força normal, que segue a inclinação. Está aqui assim, ó, normal. E aí se eu pensar nessa reta que está sempre alinhada com a normal, a reta em preto, está aqui assim, ó. Está vindo aqui assim. E a força, peso, está para cá. Note que esse ângulo aparece justamente quando o eixo aqui, ó, aparece. Então, se esse ângulo aqui vir diminuindo, o peso, ele vai... Tá aqui, ó, a reta e tá aqui a força-peso. À medida que isso aqui vai diminuindo, essas coisas vão se alinhando. E aí, quando o ângulo aqui some, esse ângulo entre o peso e a reta também some. Então, esse é um ponto muito importante. Por quê? Quando o enunciado te dá o valor da inclinação do plano, ele está te dando também o valor desse ângulo, que vai ser o ângulo mais importante para a gente. O valor do ângulo entre o peso e esse prolongamento, essa linha reta preta aqui, ok? Porque sem ele a gente não resolve a questão, certo? Para a gente, esse ângulo vai ser 60 graus. Bem, agora vamos voltar, acho que todo mundo entendeu, espero que tenha entendido. Se vocês não entenderam, isso é bem difícil mesmo, às vezes, de visualizar. Se vocês não entenderam, comenta aqui embaixo que eu tenho uma forma de explicar usando uns aparelhinhos que eu posso montar. Aí eu monto outra aula e complemento. Mas se vocês acharam que deu para entender, a gente segue normal, ok? Aí, se for o caso, eu faço outro vídeo e complemento a playlist. Vamos lá. O que eu vou fazer? Essa bagunça aqui, é muito difícil de a gente analisar, a gente vai acabar se perdendo. Por isso a gente usa o diagrama de forças, que nada mais é do que uma reta Y e uma reta X. O diagrama de forças, ele vai servir como referencial. Eu posso dizer que para cima é positivo, para baixo é negativo, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Agora, como referencial, eu posso colocar ele como eu quiser. Lembrando, a maneira como eu escolho o meu referencial não vai mudar a minha questão. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que esse referencial aqui assim, ó, para cima, direita e esquerda, ele vai estar aqui. O Y, ele vai estar alinhado, ele vai ser justamente essa reta preta aqui, ó. Certo? Esse vai ser o Y. Obrigatoriamente, o X vai estar na direção aqui de subir ou descer o plano. Tá aqui, ó, o Y, que seria essa reta preta, e aqui está o X, ó, que seria essa outra reta ali. O que isso vai resultar? Que a minha normal, o que é o diagrama de forças? É esse plano, onde eu vou pegar as forças, os vetores, aqui, as setinhas, e vou colocar aqui, sem colocar o desenho do objeto. Tá? Que aí eu vou ter uma coisa mais limpa, mais fácil de visualizar o que está acontecendo. Então, a minha normal, ela vai estar bem na direção do eixo Y, ok? Essa vai ser a normal. E note que o peso não está alinhado nem com Y e nem com X. Ele está no primeiro, segundo, terceiro quadrante. Ele está para cá assim, ó. Esse aqui é o peso. Certo? Bem, algumas pessoas preferem fazer da seguinte maneira. Coloca o Y na vertical aqui e o X na horizontal, como normalmente é padrão. E aí quem vai estar fora do alinhamento vai ser a normal. A normal vai estar para cá, enquanto o peso vai estar para baixo, a normal vai estar para cá. É uma forma de fazer? Dá o mesmo trabalho, ok? Só que
Muita gente, acho que é uma coisa meio que rotineira, a gente aprende, vê muita gente fazendo assim, acaba fazendo igual. Prefere alinhar normal, sempre alinhar normal. Se a normal tivesse assim, a gente ia colocar o Y assim. Se a normal tivesse assim, a gente ia colocar o Y assim. É legal ter a normal alinhada, que a gente consegue trabalhar com peso, fazendo essa decomposição do peso, mas poderia fazer decomposição da normal também. Bem, agora o que a gente tem aqui? É uma coisa mais limpa. Aqui está indicando as duas forças. Tem a normal para cima e tem a peso aqui inclinada, tá? Lembrando que isso é só uma representação. O certo é normal inclinada e peso para baixo. Agora, a pergunta é, quanto vale a normal? Como a gente já sabe, a normal não tem uma fórmula. A normal ela vai ser dada em função das outras forças que tiverem na mesma direção que ela. Só que aqui eu tenho alguma outra força na vertical? Não. Porém, como a gente aprendeu, se eu tenho uma força que não está alinhada com o eixo X ou com o eixo Y, que é o caso do meu peso, o que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que jogar ela para o eixo X e para o eixo Y através da decomposição de vetores, algumas aulas atrás. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar esse peso aqui e vou ver quanto que ele vale aqui, ó, na direção Y, ok? Esse aqui na direção Y é o que eu vou chamar de PY. Esse aqui, esse vetor, o vetor original, é o peso. O PY é a versão dele na vertical, certo? Vertical para baixo. E aqui, ó, para cima, eu vou ter o PX. Esse aqui vai ser o PX. Então tem aqui, ó, PY para baixo, PX para a minha esquerda. Uma coisa importante, a partir do momento que você fez a decomposição do vetor PX, PY, você fez eles aparecerem, o peso em si ele já não é mais importante. Ele vai estar representado por PX e PY. O peso a gente não vai colocar em nenhum momento na nossa conta, e sim PX e PY. Agora sim fica claro que quem está alinhado com a normal é o PY. Então eu vou fazer a segunda lei de Newton na vertical e depois eu faço a segunda lei de Newton na horizontal, porque são coisas independentes. Olhando a segunda lei de Newton na vertical, o que eu tenho? Eu vou ter força resultante é igual a massa vezes aceleração. Agora, vou adotar que para cima é positivo, normal é positivo, então PY vai ser negativo. Então eu vou ter força, normal, né? No lugar da força resultante, eu vou ter normal mais menos PY. É igual a massa vezes aceleração. Certo? Agora, volta aqui para o meu problema. Nessa direção aqui, o meu bloco está se movendo? Nessa direção Y? Não, porque se mover na direção Y significa ele flutuar, sair do plano, subir, né? Ou ele afundar o plano, o que não está acontecendo. Ele está seguindo aqui o plano, ele não está forçando o plano para baixo, ele está afundando o plano. Ele está deslizando ao longo de X, mas em Y ele não se mexe. Se em Y ele não se mexe, quer dizer que a gente não tem aceleração. É aquele caso muito bacana. Aceleração zero, eu vou ter que normal, aqui vai dar menos PY, joga para o outro lado, vai dar normal é igual a PY. Certo? E aí, fica bem claro. Se eu calcular o valor de PY, eu acho o valor da normal. Agora tem um ponto importante. Isso aqui é para vertical. E na horizontal? Na horizontal, se eu parar para pensar... Deixa eu diminuir um pouquinho esse eixo aqui para aproveitar o espaço. Na horizontal, se eu parar para pensar, eu vou ter força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quais são as forças que eu tenho na horizontal? Só tem o PX. Então, eu vou colocar PX, que vai ser a própria força resultante, porque só tem ela, vai ser igual a massa vezes aceleração. Aí eu pergunto para vocês, essa aceleração aqui é zero? Não, não é zero. Por quê? Porque o meu bloco, ele cai, certo? Se eu colocar ele parado aqui e soltar, ele começa a cair. A gente está supondo que não existe atrito, não é uma questão de atrito. Então ele vai cair, é como se ele estivesse numa coisa de óleo, alguma coisa escorregadia, ele vai cair. Então a aceleração não é zero. Aqui tem um valor de aceleração e eu posso descobrir o valor dessa aceleração se eu calcular o valor do PX. A massa eu já sei. E eu posso achar a aceleração com que esse objeto cai. Bem, a grande questão é, quanto vale PY, quanto vale PX? A gente tem que lembrar, esse ângulo θ, ele está aqui, ó. É aqui, ele está aqui, ó. Ele é 60 aqui. Entre o P e a reta Y, que vai dar o PY, né?
Então é esse ângulo aqui, ó, 60. O θ está aqui. Então PY é a mesma coisa que o P cosseno de... O θ vale 60, cosseno de 60 graus. Se você não lembra como faz isso, você tem que voltar umas aulas atrás, senão vai dar outra aula aqui e isso vai ficar muito longo. Eu tenho como achar o valor de PY usando o próprio valor do peso e esse ângulo. Aí eu acho PY. É cosseno porque o ângulo está entre o peso e o que eu quero. Aí é cosseno. Se o ângulo estiver entre o peso... Aliás, se o ângulo não estiver entre o peso e o que eu quero, que é o caso aqui do PX, ó, eu estou entre o peso e o PX. O ângulo não está aqui no meio. Quando ele não está aqui, a gente vai usar o seno. Então, PX eu posso escrever como sendo P seno de θ, ok? É igual a massa vezes a aceleração. Agora ficou fácil, porque é só substituir os valores. No caso do peso aqui, o peso para a gente, massa 70, gravidade 10, o peso vale 700. O cosseno de 60 você deve lembrar daquela tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide tudo por 2. Aí o cosseno de 60, ele vale meio. Então aqui a normal vai ser igual a 700 vezes 1 sobre 2. Isso vai dar 350 newtons. Então esse aqui é o valor da normal. Normal vale 350. Note que deu um trabalhinho, por quê? Por causa da questão da ideia que a gente vai ter que decompor para achar a força que realmente está na direção da normal para depois achar a normal. Quem está na direção da normal, PY. Então, normal vai ser igual a PY. Normal igual a PY, só que PY tem toda essa conta aqui para fazer. Não é tão grande, não é tão complicada. É o peso, que vale 700, o cosseno de 60, que vale meio. Isso vai dar 350. Aí aqui a gente ainda pode analisar a horizontal, lembra? A gente faz as contas para a vertical, já resolvi minha vertical, já achei minha normal. Agora eu posso perguntar qual é a aceleração do meu objeto. Meu objeto vai cair aqui, ó, com uma aceleração, ele cai com uma aceleração. Quanto vale essa aceleração? Aí eu venho para horizontal, porque a minha horizontal é esse eixo X aqui, ó. Para horizontal eu vou ter 700 vezes o seno de θ, o θ é 60, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, é igual a massa, que vale 70, vezes a aceleração. Aí, deixa eu fazer uma separação aqui para não confundir. Certo? Aqui é vertical, aqui é horizontal. Aí eu posso falar que a aceleração é igual... Esse 700, posso cortar com esse 70... 70 corta com 700, correto? Isso vai dar aqui 10, vai sobrar um valor 10 aqui. 10 dividido por 2, 5, então vai dar 5 raiz de 3, a aceleração. Isso metros por segundo ao quadrado. Não vou colocar porque eu acho que vai ficar até... Vou colocar metros por segundo ao quadrado. Não sei se vai enquadrar dentro da câmera. Tá bom? Então note, eu consegui achar a aceleração. Essa aceleração, ela é exclusivamente horizontal. Por quê? Aqui eu só tenho PX. Note que ninguém anula PX. Não tem uma força contrária para anular PX. Logo, é de se esperar que eu tenha uma aceleração. Agora, na vertical eu tenho a normal para cima, PY para baixo. Não tem movimento na vertical. A gente vai adotar aqui a aceleração. Na vertical é 0. E aí eu consigo achar a normal como sendo 350. Tá bom? Esse é um exemplo de plano inclinado. É muito importante, tá? Praticamente toda prova, não de concurso, mas toda prova que você fizer no primeiro ano, se tem um conteúdo de plano inclinado, vai ter uma questão de plano inclinado, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Valeu!